E, gente, mais uma vez chegando para que a gente faça o comentário de mais uma questão. Vocês estão vendo aí na tela, trouxe uma questão de 2023 da banca Sebrasp. E aí, o Sebrasp é aquilo que você está acostumado a chamar de CESP, que tem muita gente que chama ainda até hoje, mas agora, né, o nome atual é Sebrasp. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá na tela. Essa é uma questão de um assunto da análise sintática que tem a ver com a regência. Quando você faz uma prova e quando você pega o edital, uma das coisas que você vê lá, regência nominal e regência verbal. A gente fica pensando que a análise sintática é só falar de objeto direto, de complemento nominal, também, mas é a análise dos termos da oração. A regência é um dos aspectos sintáticos. Olha a questão aí na tela. Olha só, a regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição devido às convenções da norma padrão da língua portuguesa em. E aí, o que vai acontecer? Tem um verbo destacado em cada frase e você tem que ver onde é que você teria ou não teria que colocar uma preposição. Faz o seguinte, pause a questão, resolva de acordo com a sua intuição, depois você volte aqui. Vai lá. Muito bem. Espero que você tenha feito a pausa, conforme eu pedi, porque senão não adianta nada. Você, de repente, não deu tempo de ler. Eu dou uns 3 segundinhos, que é para você ter a condição de chegar lá no controle e pausar a tela. Agora, se você não pausou, aí fica uma coisa complicada. Olha comigo a letra A. As redes sociais que os jovens mais gostam são as que apresentam fotografias e vídeos. Observem que aqui você tem o verbo gostar. Como você tem na letra B, o verbo atingir. Como você tem na letra C, o verbo disseminar. Como você tem na letra D, o verbo utilizar. Como você tem na letra E, o verbo afetar. Bom, na verdade, algumas pessoas podem ter feito essa questão olhando simplesmente do jeito que está aí. E, por exemplo, quando você fala assim, se uma pessoa deu um tiro e a bala atingiu o pedestre. Você não vai atingiu do pedestre. Você não fala atingiu ao pedestre. Ou quando você fala o verbo utilizar. Para fazer essa receita, você vai utilizar 2 colheres de sopa. Você não vai utilizar em 2 colheres de sopa. Você não vai utilizar com. Então, você poderia ter feito essa questão assim, se é que você não fez. Olha aí comigo na letra A. Na letra A, eu tenho o verbo gostar. E você sabe que o verbo gostar, ele pede aquela preposição de. Se você gosta de alguém. Ou se você gosta de um determinado alimento. Então, você precisa da preposição. Você marcou a letra A? Olha aí na tela. Porque se você marcou a letra A, você acertou a questão. Ela é a resposta. Agora, vejam só. Onde é que eu vou colocar essa preposição? Observem que na letra A, eu tenho aqui o que. Na letra B, eu tenho o que. Na letra C, eu tenho o que. Na letra D, eu também tenho o que. E na letra E, eu também tenho o que. Então, essa é uma questão de regência que combina o conteúdo de regência com o conteúdo chamado pronome relativo. Vamos anotar? Olha só, coloca aí na tela, vamos fazer uma anotação. Você sempre deve ter aí, de preferência, né, algo em mão para anotar. E aí, conforme nós já falamos aqui em outras questões, essa palavra aqui, ela pode ter na frase diferentes funções, né? E dentro dessas diferentes funções, uma delas é quando o que funciona como um pronome relativo. E como a palavra é a palavra pronome, a gramática diz que a palavra que dá nome aos seres, ela se chama substantivo, né? Então, o substantivo, ele dá nome aos seres. E aí, um pronome relativo, por exemplo, se você fala assim, a caixa que
a caixa que ela arranjou, a caixa que ela arranjou está suja. Pedi que ela arranjasse uma caixa para guardar umas coisas e ela arranjou uma caixa suja. O que eu quero que você perceba nessa frase? Que, obviamente, nós estamos falando de quê? Essa frase tem aí um quê, né? E esse quê tem como palavra antecedente, a palavra que está antes dela, a palavra caixa. Como a palavra caixa tem um artigo antes, essa palavra é um substantivo. Substantivo é nome. Então, nesse caso, o que funciona como um pronome relativo. E aí é o seguinte, se o pronome relativo relaciona uma informação a outra informação, você tem que levar em conta o verbo que está depois dele. Olha aí o exemplo que eu passei. Eu tenho o verbo arranjar. Se você arranja uma caixa. Então, a partir do momento que você arranja uma caixa, você não usou preposição. O verbo arranjar, ele não precisa ter uma preposição. Então, antes do que, nós não temos que ter uma preposição. Agora, vamos anotar mais um exemplo. Olha aí. Se eu, em vez de usar o verbo arranjar, eu faço a utilização de um outro verbo que precisa de uma preposição, por exemplo, eu diria o assunto que me referi é complexo. Então, ao dizer o assunto que me referi é complexo, que a gente até na vida real fala assim, o assunto que eu referi a ele, na verdade, o que ocorre? Eu tenho aqui um que é um pronome relativo, porque o antecedente dele, a palavra que vem antes, é um substantivo, só que agora eu tenho um verbo referir. E aí, a gente diz que quando eu me refiro a alguém. Ou eu me refiro a alguma coisa. Então aí, vamos lá na tela? A gente vai colocar o seguinte, ó. O assunto a que me referi. Porque quem se refere a. Então você vai sempre olhar aquilo que a gente chama da regência do verbo seguinte para escolher a preposição. Se você fala de, é o assunto de que falei. Se você pensa em, é o assunto em que pensei. Se você conversa com, é a pessoa com quem eu conversei. Se você se refere a, é o assunto a que você se referiu. Então, vamos anotar? Aí eu quero que a gente coloque aí a seguinte observação. A preposição, o em, o de, o a, o com, que se usa antes do relativo que, então, a preposição que se usa antes do relativo que depende da regência, é assim que a gente fala, né? Do verbo seguinte. Então, se o verbo seguinte é necessitar de. Então, é por isso que eu tenho que colocar a quantia de que eu necessito. Se o verbo é referenciar, é fazer referência, e eu faço referência a, então todo o conteúdo a que referenciei, ou a que fiz referência, e assim por diante. Então, voltando à questão, olha lá, quando eu falo as redes sociais que os jovens mais gostam, como eu disse a vocês, vai depender da regência do verbo que está depois do que, e o verbo que está depois do que, em todas as opções, é o verbo que veio aí, né, marcado em vermelho. O que a gente pode dizer é que, se você gosta de, seria as redes sociais de que os jovens mais gostam. Agora, você atinge, por exemplo, o alvo.
Não é uma preposição. Então, esse que fica só o quê? O público que os influenciadores atingem. Se você dissemina, você, por exemplo, dissemina a notícia, ou a fake news, ou a informação. Então, se não tem preposição, são as opiniões que as redes disseminam. Por exemplo, se você utiliza o produto, você não utiliza do produto, então é por isso que pesquisadores avaliam que as postagens. Na letra E, se isso aqui afeta a saúde, não é afetar da saúde, então aqui é só um que. Então eu vou colocar a preposição antes do que, se o verbo que estiver depois pedir essa preposição. Então essa é uma questão, obviamente, eu não sei se você acertou ou se você errou, mas ela é uma questão importante, porque ela cobra dois assuntos correlacionados, pronome relativo e regência. Hoje as bancas cobram mais nesse contexto. Acabou aquele negócio de decorar verbo assistir, verbo aspirar, mas tem banca que cai? Tem. Então vou dar uma dica. Se você quiser estudar mais detalhadamente isso aí, põe na tela para mim. Você vai lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, que você vai encontrar lá o curso chamado Exercitando Português. E o curso Exercitando Português, ele tem uma das sessões, um dos temas, regência. Você vai ter toda a teoria e ainda vou resolver 20 questões sobre esse tema. Então, assim, é um curso que tem, você não quer regência, você quer concordância? Tem também. E crase? Também tem. E pontuação? Claro que tem. E texto? Até texto tem. Tem todos os temas. Então, vai lá, faz uma visitinha e veja o que você precisa. Aliás, o de que você precisa. Porque você precisa de. Claro que ninguém fala assim no dia a dia. Então, anote o endereço e vá lá. www, põe na tela, .ricardoerce.com.br. Um abraço.